Bom dia mais uma vez. Eu estou vendo uma cena muito interessante aqui agora, porque está um sol aqui, bem aqui, mas a chuva está chegando. A chuva vindo ali. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4, verso 23 até o verso 31. Atos, capítulo 4, verso 23 até o verso 31. Atos, capítulo 4, verso 23 até o verso 31. Também vai estar aí projetado, não sei com quem está a projeção. Está por aqui? Está por aí? Ah, beleza, show, pode passar. Pronto. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram contaram tudo que os principais sacerdotes e anciões lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Dissestes por meio do teu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilato, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse vento que vem, obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez e, sobretudo, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui como Igreja do Senhor Jesus para adorar o Teu santo nome. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações com poder e com graça através da palavra do Senhor. Que pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento, ó Pai. É o clamor que nós fazemos a Ti agora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos numa série no livro de Atos, e nós já começamos lá em Atos capítulo 1, verso 1, e nós estamos agora chegando aqui em Atos capítulo 4, verso 23. E essa vai ser o nosso último encontro em relação a essa série de pregações. Então, nós vamos dar uma pausa aqui, os nossos dois próximos encontros serão encontros diferentes. Domingo que vem a gente vai ter um especial de Natal, no outro domingo vai ser, no sábado vai ser o nosso culto de fim de ano, então é uma palavra diferente também. Em janeiro eu vou começar uma nova série de pregações. E aí depois, numa outra oportunidade, nós vamos voltar. Vocês vão ver que quando eu voltar, eu vou falar assim, olha, 1 ano atrás, 2 anos atrás, nós falamos até o verso 31, agora nós vamos do verso 32 em diante. Mas o que nós estamos vendo até aqui é que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Jesus foi assunto aos céus no capítulo 1, e a promessa era que o Espírito Santo viesse e era para guardar em Jerusalém. O Espírito Santo veio no capítulo 2, como consequência da vinda do Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito Santo agora está, então isso é uma coisa interessante para a gente pensar. O Espírito Santo não vem mais, ele está, tal como Jesus nasceu, esteve entre nós, o Espírito Santo veio dos céus e agora ele está entre nós. É o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos encoraja, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que conduz a sua igreja, porque ele está. A Bíblia diz, inclusive, que nós somos a habitação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está, ele está em nós, ele está conosco, ele está no meio da igreja dele. Como consequência disso, essa igreja agora é empoderada por esse Espírito Santo, e a gente vê essa relação muito próxima, porque logo que o Espírito Santo vem, Pedro prega de forma ousada, 3.000 pessoas se convertem, e depois a igreja se reúne, e eles estão experimentando o que é ser essa igreja cheia do Espírito Santo. Mas a gente já viu aqui que começou já uma perseguiçãozinha. No capítulo 3 eles curam um coxo na porta do templo, e aí depois esse negócio dá um grande burburinho. No capítulo 4 eles são ameaçados a dizer o seguinte: olha, não falem mais a respeito desse Jesus, senão vocês vão ter problema com a gente. E a gente viu que Pedro e João não ligou muito para isso não. Eles falaram assim, bom, então
Julguem vocês, o que é mais certo? Ouvir vocês ou ouvir o Deus Criador de todas as coisas? E eles foram embora e foram liberados. E é nesse contexto, a gente parou semana passada nessa linha. E aí aqui agora, pode passar aí a coisa. E aí aqui agora a gente vai para o verso 23. Pode passar aí mais uma vez. Olha só. Verso 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo que os principais sacerdotes e anciões lhe tinham falado. Então olha só, eles foram ameaçados pelos líderes religiosos da época, e a ameaça era: não falem mais a respeito de Jesus, não queremos mais ouvir esse tipo de discurso. E eles disseram: não tem como, nós não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos, nós vamos continuar falando. Quando eles foram libertos, porque não tinha acusação, não tinha como acusá-los de nada, vai acusar o quê? De curar um cara? O cara era aleijado, tinha 40 anos, ele foi curado, todo mundo conhecia o cara, como é que vai prender? Não, vamos prender porque aí nem Alexandre de Moraes faz isso, né? Então, então olha só, eles pegaram, olharam para aquela realidade e aí eles voltam, agora eles foram libertos, agora eles foram soltos. E eles vão para onde, gente? Para a igreja. Eu fico pensando sobre quando a gente procura alguém no momento de dor e de desespero, isso revela alguma coisa sobre nós. Eu acho interessante esse Pedro e João fazendo aqui. Porque vem cá, gente, Pedro e João eram os líderes da igreja, certo? E eles que vão na direção da igreja. É eles que vão buscar recurso. Isso mostra que eles entendiam que eles eram alguém que precisavam estar com. Que eles eram alguém que precisava do apoio de. Porque, às vezes, nós alcançamos algum nível de autoridade, ou algum nível de respeitabilidade, ou algum nível de independência na nossa vida e na nossa história, que nós começamos a pensar que nós não precisamos mais do outro. Que nós não precisamos mais compartilhar a nossa vida com o outro. Que nós não precisamos mais, porque quem dá a resposta somos nós. Então como é que eu vou procurar alguém para responder alguma coisa para a minha vida? Mas o Evangelho me mostra uma realidade diferente, porque o Evangelho nos mostra a seguinte realidade: nós somos todos nivelados por baixo, porque somos todos pecadores, merecedores da ira e do inferno de Deus. Mas agora o Espírito Santo veio sobre nós, nos tornou filho e nos inseriu numa família. E como parte dessa família nós somos iguais. Pedro e João não se sentiam maiores do que os demais. Tanto não se sentiam que eles recorrem a eles. E olha só que coisa interessante. Procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciões lhe tinham falado. Quando eles se juntam como igreja, olha o que diz o verso 24. Ouvindo isso, unânimes, a ideia que é de num só pensamento, numa só, é como se ninguém tivesse tido outra ideia. Nós todos tivemos a mesma ideia. E qual foi a ideia? Levantaram a voz a Deus. Eles se juntaram e eles começaram a fazer o quê, gente? A orar. A orar. Parece que a gente esqueceu desse negócio. Porque, por vezes, nós nos sentimos como alguém que está no controle da nossa história e da nossa vida. Eu acho que eu já disse isso aqui. Eu imaginava, doce ilusão, que a pandemia, o tempo de pandemia que nós passamos, traria um sentimento no coração humano do tipo assim: realmente eu não tenho controle de nada nessa vida, né? Eu imaginava, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, foi ou não foi? Você podia ser rico, você podia ser pobre, você podia ser alto, você podia ser baixo, você podia ser gordo, você podia ser magro, você podia estar empregado ou desempregado, não interessa a sua realidade. O fato é que isso alcançou todo mundo. E alcançou de uma forma que ninguém esperava, e alcançou de uma forma que ninguém estava preparado. Então isso deveria ter trazido um sentimento para nós do seguinte sentido: eu realmente acho, eu tenho a leve impressão de que o mundo não gira em torno de mim mesmo. Eu tenho a leve impressão de que o mundo não é o que eu quero. Ele não acontece na ordem do jeito que eu quero. E parece que durante a pandemia a gente ouviu um discurso muito parecido com isso. Mas logo na primeira ondinha de coisa boa, fim de 2020 ali, quando a gente achou que já tinha acabado, a gente já estava achando que era o dono do mundo de novo.
A gente já estava achando que era dono de todas as coisas, que já podia tomar todas as decisões. Vamos projetar os próximos 10 anos, que é impossível que não aconteça. Afinal de contas, sou eu que estou planejando. Sou eu que estou fazendo. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo um Pedro e João completamente entregues à história que Deus está construindo com eles. Ou para eles, que Deus construiu para eles. Eles pregaram. Eles viram um homem. Nada disso está planejado, gente. No roteiro de Pedro e João isso não existe. No de Deus já estava escrito, mas no de Pedro e João não existe. Eles viram um homem cheio de ousadia. Eles falam para esse homem: levanta e anda. Esse homem é curado. Eles são levados para o sinédrio, eles são interrogados, mas eles também, mais uma vez, cheios de ousadia do Espírito Santo, dizem: não, nós vamos continuar pregando o Evangelho. E agora eles procuram a igreja, porque eles estão aflitos, certamente estão, eles foram ameaçados de morte. Eles procuram seus irmãos, eles compartilham com a sua família a realidade do que eles estão vivendo. Essa família os recebe, e eles juntos, num só pensamento, uníssonos, na forma e do que fazer, eles oram e levantam a voz a Deus. Por quê? Por causa dessa frasezinha que vai vir aqui agora, olha só. Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Normalmente, a palavra no grego usada para falar como Deus soberano ou como Deus rei, não é a palavra que é usada aqui agora. A palavra que está sendo usada aqui agora é déspota. E se você conhece essa palavra, ela traz uma ideia de um líder intransigente, de uma autoridade que não se submete a nada. Um déspota era alguém que tinha a plena e total autoridade de decidir o que quisesse, como quisesse, da forma que quisesse, e não importa quem pensasse o contrário disso. E eu vejo isso aqui e eu fico pensando: gente, tem uma intenção muito grande aqui ao registrar essa palavra para se referir a Deus dessa forma. E por isso o título dessa pregação é O Déspota. Porque a gente tem dificuldade de ver a pessoa de Deus como o déspota. A gente normalmente vê Deus como um rei, mas é um rei tipo Papai Noel, né? A gente pensa que ele é sempre um velhinho, uma coroa, sempre bonzinho, e eu acho que Deus é bom mesmo, mas a gente tem dificuldade de ver Deus como uma autoridade encarnada, como alguém que não está a ponto a negociar, como alguém que manda mesmo, como alguém que é rei mesmo, como alguém que não está pedindo a sua opinião para o que vai acontecer na história, porque Ele é quem escreve a história, Ele é quem é o dono da história. E eu acho interessante que a primeira palavra de oração, certamente essa aqui não é a oração completa, isso aqui deve ter sido um resumo que foi registrado, mas a ideia que saltou ao registrar isso aqui é: olha, Tu, soberano Senhor, o Senhor é o dono, o Senhor é o rei, o Senhor é o majestoso, o Senhor é o grande imperador. Não são as autoridades que estão cercando e ameaçando vocês, não é a autoridade romana que está sobre Israel, não, é o nosso Deus que é o grande Senhor e soberano sobre todas as coisas. Entende a lógica de por que eles estão resgatando esse conceito? E por que o Senhor é o Senhor? Por que o Senhor é o grande déspota? Por que o Senhor é o grande Deus? Por que o Senhor é o grande rei? Por que o Senhor é o grande majestoso? Porque fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Isso aqui, quando eu olho para essa cena, eu tenho que lembrar de Jó. Porque Jó é um negócio doido demais. Jó, a gente tem o capítulo 1, aquela conversa de Deus com Satanás e tal. Aí tem um capítulo, metade do capítulo 1, que Jó responde, perdeu todo mundo, e Jó faz uma frase bonita, né? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, né? Parece que a fé de Jó acabou ali, naquele versículo, porque dali para frente é só questionamento contra Deus, é dizendo que Deus é injusto, é dizendo que a vida não é justa, é dizendo que aquilo está sendo desproporcional, é ele acusando Deus de fazer coisa que Deus não sabe por que fazer, é ele dizendo que Deus não é tão rei assim, é ele dizendo que Deus não está tão certo assim do que ele está fazendo, é ele dizendo que Deus não está tão... Lê capítulo 3 até o verso 38, capítulo 38. Você vai lendo lá que você fala assim: gente, esse Jó é desaforado. Aí Deus aparece para Jó, capítulo 40, no meio de um vendaval. E a palavra de Deus para Jó é assim: Jó, estou te ouvindo falando asneira aí tem tanto tempo, na minha versão, tá, gente?
Deixa eu fazer só umas perguntinhas, porque eu acho que você está bem sabichão mesmo. Você é o cara, você está sabendo de tudo que está acontecendo. Só umas perguntinhas, Jó. Perguntinha básica, vamos lá. Vestibular cristão. Aonde você estava quando eu lancei o fundamento sobre as terras, sobre a terra? Hã? Jó, onde você estava quando eu estabeleci o limite das águas? Jó, onde você estava quando eu criei as aves? Quando eu estabeleci o sol, as estrelas? Jó, onde você estava quando eu criei os répteis? E Deus não parou não, gente, o capítulo 40 é longo. Ele vai perguntando, vai perguntando, vai perguntando, vai perguntando, vai perguntando. E no capítulo 41, lá vem o sabão de Deus. O que Deus estava dizendo ali para Jó? Ô Jó, deixa eu te explicar um negocinho aqui. Isso é uma formiguinha desse tamanho. Quem manda nesse negócio aqui sou eu. Sabe por quê? Fui eu quem criei. Eu que sou o dono. Eu que sou o rei. Eu não entreguei o cetro da minha majestade para ninguém. Eu que governo. Eu que decido. A história é minha, não é sua, Jó. Aí você vai lembrar do texto famoso de Jó 42, não vai? O que ele responde? Eu fico pensando no Jó tipo mineiro falando. Assim, ô Deus, é que assim, né, Deus, nós falou de uns trem aí que nós não sabia não, né? Eu fico imaginando Deus, Jó assim, sem graça, tímido. Falando, Deus, eu falei de umas coisas que eu achei que eu conhecia o Senhor, Deus. Eu tinha ouvido falar sobre você, mas agora sim meus olhos te veem. Agora eu sei quem você é. Então, está tudo certo. Quem manda nessa parada aqui é você, está tudo certo. Por vezes, meus irmãos, nós precisamos lembrar disso. Vários salmos de Davi trazem essa ideia. Davi tem uma sequência lógica de alguns salmos dele que é assim. Ele começa lamentando, os inimigos estão perseguindo ele, ou ele está sofrendo, ou ele está sendo caluniado, e etc e tal. E aí de repente lá para o meio do salmo, mas eu olhei para o Senhor e vi a tua grande majestade, a tua mão poderosa, os teus grandes feitos. E ele começa a se lembrar de quem Deus é e do que ele fez. E aí o fim do salmo é sempre dizendo que Deus vai fazer. Porque ele pera assim, peraí, gente. Eu estava achando que eu estava vivendo a vida conforme o meu querer, a minha vontade, o meu desejo, as minhas mãos, a minha capacidade. Mas não é assim que funciona. Porque quem é dono do mundo, quem governa sobre o mundo é o Senhor. Ele é o grande déspota. Ele é o grande déspota. Quem é o déspota da sua vida? Você realmente tem submetido à vontade de Deus? Você realmente tem feito o que o seu rei, o seu Deus, você que já professou uma fé em Cristo, você que já disse que o Senhor é o Senhor da sua história? Porque, meus irmãos, não é incomum no ambiente de aconselhamento pastoral a gente dizer assim, meu irmão, você precisa tomar essa ação, porque isso está muito claro na palavra de Deus. Olha aqui, olha o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Então, pastor, eu concordo não. Então não fala que Deus é o seu rei. Admita que você é o seu próprio rei. Aliás, se engane com essa admissão. Isso aqui é lindo demais. O povo se reuniu, olhou para Deus e falou assim, gente, ele é o déspota. Nós não precisamos ter medo de autoridade dos fariseus, dos saduceus, do Império Romano. Quem que é esse povo perto de Deus? Quem que é esse povo? E aí, olha só o que diz o verso 25. Ele é o déspota e isso significa que ele é o dono da história. Olha só, verso 25. Dissestes por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor, contra o seu ungido. Isso aqui é uma citação direta do Salmo de número 2. O que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo o seguinte, Deus... Gente, eles estão no ambiente de oração, de igreja, tá bom? Pedro e João vieram, compartilharam o que eles estavam vivendo e disseram, gente, é isso que nós estamos vivendo. E aí o povo reuniu e falou assim, gente, vamos orar.
E no meio da oração, certamente alguém levantou: Tu, Senhor soberano, o déspota de nossas vidas, o Senhor que criastes o céu, a terra, o mar e tudo que existe. Eles olham para os céus, eles se lembram de quem é o Senhor, e não só isso, agora eles se lembram de que o Senhor é o dono da história. Por quê? Porque essa perseguição que está acontecendo por meio dessas autoridades já havia sido prevista. E um dos registros é o Salmo de número 2. Um dos registros é o Salmo de número 2, que eles relembram. É como se eles estivessem dizendo um para o outro assim: gente, está tranquilo, nós não estamos sendo pegos de surpresa. Primeiro, ainda que a gente esteja sendo perseguido, Deus continua sendo o dono da história. Ele é o grande rei, Ele é o majestoso, Ele não abriu mão do seu cetro, da sua coroa ou do seu trono. Ele é o grande rei. Segundo, isso que está acontecendo de acordo com o que Ele já disse que ia acontecer, porque Ele já falou que isso ia acontecer. Isso fica mais claro, olha só, verso 27. Porque de fato, nessa cidade, Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e com a gente de Israel, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo que de antemão o teu propósito predeterminaram. Olha isso aqui, gente. Vou ler de novo. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Essas autoridades romanas, religiosas, eles tinham consciência de que todas as ações deles, a de perseguir Cristo, a de matar Cristo, agora de perseguir os apóstolos de Cristo, eram atos e ações segundo a vontade de Deus? Não, é claro que não. Eles estavam fazendo segundo a vontade deles mesmos. Porque em algum momento eles acharam que eles eram os verdadeiros donos da história. Afinal de contas, eles eram as autoridades sobre aquele povo. Mas o que é que o texto está revelando para nós aqui agora? Eles só fizeram aquilo que Deus já havia predeterminado. Eles só fizeram aquilo que Deus já havia estabelecido. Eles não fizeram nada além do que fazer a vontade de Deus. Isso aqui a gente encontra um consolo nesse negócio, meu irmão. Deixa eu tentar ser mais claro. A vontade de Deus para nós, ela está estabelecida de uma forma tão clara, na perspectiva dele, tá? Na nossa não. Na perspectiva dele. Aonde você sentou agora, você sentou porque Deus já havia determinado que você ia sentar aí. Nessa cadeira que você está aí. Ainda que você não soubesse que era isso. Isso aconteceu. Porque Ele é o dono da história. Pastor, mas aí é pesado demais, concordo que isso não. E a nossa vontade? Ela não é considerada? Vou te contar uma história de um caboclo chamado Moisés. Deus uma vez apareceu para Moisés na sarça ardente. E aí falou assim: Moisés, é para você ir lá libertar o meu povo. O que Moisés falou? Vou não. Eu não quero não, eu não sei falar, eu já matei um caboclo lá, o trem está ruim, eu estou no Serasa lá, meu nome já está lá, não vou. Aí o que Deus falou? Ô Moisés, não, então beleza, fica aí tranquilo, vou respeitar a sua vontade, vou conversar com seu irmão Arão. Foi isso que Deus falou? Não, falou assim: Moisés, é para ir, amigão, seu irmão já está no meio do caminho te esperando. Vamos pegar outro exemplo? Jeremias, o texto de Jeremias começa assim, que Deus chama Jeremias e fala assim para Jeremias: Jeremias, a minha missão para você é a seguinte, você vai pregar, o povo não vai ouvir, eu vou trazer o reino do norte, vai detonar com tudo, você não pode casar e você só vai ver desgraça na sua frente. Aí Jeremias fala assim: quer não. Aí Deus fala assim: então, não é opção não, é para você ir. O mais clássico de todos, Jonas. Eu vou fazer uma série em Jonas ano que vem.
Mas a Jonas tem um negócio ali que é interessante, porque Jonas, ele responde de forma positiva a Deus. Quando Deus diz assim, vai para Nínive, Deus fala assim, Jonas fala, beleza, eu vou. E o que ele faz? Vai para onde é que é o lugar mais longe que tem nessa terra, estou correndo légua. Aí Deus olhou para Jonas e falou assim, ô meu filho, gosto tanto de Jonas, vou respeitar a vontade dele, vou chamar outro. Foi isso que Deus fez? Não. Vamos para o Novo Testamento? Todos os apóstolos foram chamados por Jesus. A nenhum deles foi dada a opção. Gente, vocês estão a fim de viver uma aventura comigo? Não foi isso que Jesus falou, não. Jesus chamou. O apóstolo Paulo, quando ele vai descrever o chamado dele, sabe como que ele diz? Eu sou escravo do Evangelho. Deus é Deus. E você não é Deus. Você pode olhar para isso e falar assim, eu não aceito esse autoritarismo sobre a minha vida, sobre a minha história. Está tudo certo, Deus vai continuar sendo o rei do mesmo jeito. Ele vai continuar mandando do mesmo jeito. Ele vai fazer do jeito que Ele quer, do mesmo jeito. Porque quem criou tudo é Ele, não é você. Você não tem o controle sequer do que vai acontecer daqui a 1 minuto. Ó, já parou de chover, estava vindo uma chuvona ali, ó. Limpou. Se fosse eu ia falar assim, gente, vai cair um toró d'água. É o que eu imaginei falar, eu não falei para não desanimar vocês. Mas está limpo aqui, ó. Estou vendo, não tem um pingo de chuva aqui mais. Quando Jesus vai tratar sobre o assunto da ansiedade, lá em Mateus capítulo 6, quando ele vai dizer sobre não andar ansioso sobre coisa alguma, um dos argumentos que Jesus usa lá é o seguinte, quem de vocês pode acrescentar um côvado à sua vida? Quem de vocês pode acrescentar um dia, 1 minuto? Ninguém. Então por que vocês estão ansiosos? É como se Jesus tivesse, vocês não têm o controle de nada. Para que vocês estão ansiosos? Agora você sabe quem que tem o controle de tudo? Deus dizendo, eu tenho o controle de tudo. Eu tenho o controle de tudo. A história já está escrita, escrita por Ele. Nós já conhecemos boa parte dessa história. Por exemplo, nós já sabemos que o mundo daqui para frente é ladeira abaixo. Nós já estamos sabendo disso. Se você daqui 50 anos disser assim, nossa, piorou demais, eu não acreditava que ia ficar tão ruim assim. Bom, é porque você não leu a Bíblia, você não quis entender a história de Deus, mas Ele já disse, bagaceira, daqui para frente, meu irmão. Não sei se você já percebeu, mas nós estamos descendo a serra, nós não estamos subindo mais, nós estamos descendo a serra. E quando chegar próximo dos últimos dias, que é o dia que Cristo virá pela segunda e última vez, nós vamos estar vivendo o pior dessa terra. O pior, porque o pecado vai estar sendo manifestado em todas as suas condições. O que refreia o pecado hoje, que é a graça de Deus, será retirada sobre essa terra. Aqui está escrito para nós, aqui estabelecido. Mas nós já sabemos também que quando Cristo vir, Ele vai julgar a todos. E aqueles que se entregaram a Ele e permaneceram nele, viverão com Ele eternamente. E os que não fizeram isso? Aqueles que acharam que era o dono da sua história, aqueles que acharam que podia controlar a sua vida, aqueles que acharam que podia ter tudo por si mesmo, esses serão lançados no lago de enxofre que arde eternamente, o que a gente chama de inferno. A história está aí, meu. Sabe qual a possibilidade disso não acontecer? Nenhuma. É zero. É zero. É por isso que o Salmo 2 está sendo resgatado aqui. Já havia sido predito que o ungido do Senhor seria perseguido pelas autoridades. Então é como se houvesse uma palavra de consolo. Fala, gente, está tudo certo. Essa história que nós estamos vivendo é a história de Deus. Glória a Deus. Eu fico imaginando que eles começaram a cantar e chegar cheio de alegria lá. Está show de bola. Porque nós estamos vivendo a história do Senhor. Nós estamos vivendo a história do Senhor. Terceiro lugar, verso 29. Agora isso aqui é fantástico. Essa expressão aqui, ela é uma expressão que, ela no original, ela tem uma ideia assim de urgência, de senso de urgência. É como se ele tivesse assim, Deus,
A oração era: olhamos para o Senhor, vimos a grandeza do Pai. Olhamos para a história e vimos que Deus é o dono dessa história. Mas, Senhor, nós estamos com um probleminha aqui ainda. Então, Deus, olha para nós com atenção especial. Nós temos um senso de urgência aqui agora. Deus, e aí essa oração, olha só o que ele diz. Agora, Senhor, olhe para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Gente, isso aqui é espetacular. Por que eles não pediram para serem libertos das perseguições? Por quê? Porque as perseguições já haviam sido estabelecidas que iam acontecer antes mesmo que Cristo viesse. Então não faz sentido eu pedir para ser liberto de uma coisa que Deus já disse que vai acontecer. Ele vai acontecer. Então o que ele está dizendo? Senhor, só nos dê poder o suficiente, graça o suficiente, para que a gente possa viver a missão que o Senhor nos deu, de pregar o Evangelho. E aqui a palavra ousadia, aqui eu gosto dela demais, porque é uma intrepidez sobrenatural. É uma coragem que vai além do que os nossos olhos podem ver. É assim, Senhor, nos enche de um poder extraordinário, para que a gente possa propagar a Tua palavra. Nós já entendemos, o Senhor é rei, o Senhor é dono da história, e essa perseguição faz parte do script. Beleza, mas Senhor, nós somos fracos. Senhor, nós às vezes fraquejamos, a gente às vezes não tem essa condição de luta tão forte assim. Então Deus, enche a gente de poder, enche a gente de ousadia, enche o nosso espírito de intrepidez, para que nós não possamos parar a propagação do Evangelho do Senhor, para que a gente possa pregar e pregar ousadamente. E aí verso 30, enquanto estende as tuas mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. O Senhor vai operando milagre, fazendo coisas extraordinárias e nos capacitando a entrar em lugares para propagar o Teu Evangelho. Senhor, se fosse nos nossos dias aqui, eu acho que vivendo a nossa vida, Senhor, me permita amar essa minha mulher, ainda que eu não ame mais ela. Me permita acolher esse meu filho, ainda que eu já tenha rejeitado ele no meu coração. Me permita perdoar o meu irmão, ainda que eu esteja desejando a morte dele. Porque, Senhor, eu não sou capaz de perdoar, eu não sou capaz de amar, e eu não sou capaz de acolher. Mas eu entendi, o Senhor que é o dono da história. E o seu chamado para mim é viver o teu Evangelho. Então, Deus, me enche desse poder. Me permita amar, me permita acolher. Me permita, Deus, experimentar da realidade do Teu Evangelho, enquanto o Senhor opera milagres extraordinários. O que significaria isso, meu irmão? Enquanto o Senhor quebranta corações que parecem não ser quebrantados. Enquanto o Senhor muda situações que parecem não mudar. A chuva está vindo de novo. Enquanto o Senhor faz o que eu não dou conta de fazer, porque Deus, tem trem que eu não dou conta de fazer. Eu estou pronto para te servir, Deus, mas quebrar um coração petrificado não é comigo, não dá para mim. Perdoar alguém que eu odeio é difícil demais, Deus, então eu preciso que você opere um milagre no meu coração. E Deus, eu preciso disso com urgência. Por isso a palavra ali agora. Há um senso de urgência. Deus, manifesta o teu poder agora, nesse momento. Nessa hora, agora, me faz experimentar a realidade desse Evangelho, agora. Meu irmão, isso aqui é uma submissão total. O texto começa dizendo que eles olharam para Deus e eles viram o quê? Um déspota. Eles poderiam ter usado a palavra rei, eles poderiam ter usado a palavra majestade, eles poderiam ter usado a palavra criador. Eles poderiam ter, são normalmente as palavras usadas para se referir a Deus. Mas nesse caso aqui não, eles usaram qual palavra? Déspota. Por que eles estão querendo dizer? Essa autoridade é acima de qualquer autoridade. E essa autoridade que é acima de qualquer autoridade não deve nada para ninguém, não pede permissão para ninguém. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Quando eles viram essa grandeza desse Deus,
Eles olharam para a história que eles estavam vivendo e perceberam, não, essa história aqui, gente, é a história de Deus para nós. Está lá em Salmo número 2. E é provável que alguém deve ter citado Isaías também. E é provável que alguém deve ter citado Jeremias também. E é provável que alguém deve ter citado Ezequiel também. Porque isso, desde Gênesis capítulo 3, esse negócio está predito. E eles olharam e falaram, não, está tudo certo. Nós estamos vivendo a história de Deus, não desanima não. Mas aí eles olharam para si mesmos e viram a sua completa incapacidade de viver essa missão. Então eles olham para o Senhor e dizem, Senhor, nos enche de ousadia, de poder, do Espírito Santo do Senhor. Então, meu irmão, isso aqui é um espírito entregue, é um espírito submisso, completamente ao poder de Deus. Completamente ao poder de Deus. E olha qual é a consequência quando você vive essa experiência, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O que está dizendo aqui? A oração foi respondida. Deus também tem senso de urgência. Senhor, é agora. Deus falou, então é agora. Pá, pronto, está tudo certo. O Espírito Santo se manifesta no meio deles mais uma vez. Eles percebem a presença desse Deus conosco mais uma vez. E cheios do Espírito Santo, empoderados pelo Espírito Santo, eles agora anunciam a palavra de Deus com ousadia, com intrepidez sobrenatural, tal como eles tinham pedido. O que nós estamos pedindo para Deus, meu irmão? Às vezes eu tenho a sensação que a gente olha para Deus e vê Deus como um grande solucionador dos nossos problemas pessoais. E se esse for o caso, então quem é o rei é você e quem é o servo é Deus. Porque quem manda ou quem pede é o rei. E quem obedece, quem faz, é o servo. E se você só manda e pede, quem que é você? Você é o rei, ou pelo menos se acha nessa condição. Agora, se você obedece e faz, então você é o servo. E às vezes nós estamos enxergando Deus do jeito errado. E quando nós estamos enxergando Deus do jeito errado, meu irmão, isso gera angústia no nosso coração. Porque não tem nada pior do que viver uma história sem saber. Nós somos um bicho solto aqui, ó. Fazer uma mínima ideia, está tudo largado, esse mundo é um caos e ninguém sabe o que vai acontecer. Se eu tivesse essa perspectiva de vida, eu ia estar meio desesperado mesmo. Eu ia olhar e falar assim, realmente, o mundo aí está meio esquisitão, os governos aí estão meio doidão, o negócio aqui é gritar de desespero, porque está ruim. Agora, quando eu olho para a história e falo assim, realmente, está tudo ruim, mas Deus está no controle. E nada do que está acontecendo não está acontecendo se não for da vontade dEle. Então, encontro paz. A gente usa esse argumento em funeral? Não usa? Morre alguém, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente tem que descansar na vontade de Deus, né? Era o tempo de Deus para essa pessoa. Mas a sensação que eu tenho é que a gente fala isso como palavra vazia e não como uma realidade. Porque é uma realidade, de fato era o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de viver e de morrer. Tempo determinado por quem? Por Deus. Então isso é um consolo real. Eu vivi o que tinha que viver, e está tudo certo, e bênção, e glória a Deus. Isso não anula, veja bem gente, eu não estou dizendo aqui que isso anula a dor, da perda, da saudade, da dor, do processo, nada disso. Não estou querendo ser aqui insensível, de forma nenhuma. Dói mesmo. Mas saber que o dia é o dia de Deus me traz consolo. Me traz consolo. O que fazer então? Algumas aplicações. Primeiro, a primeira coisa a se fazer diante dessa palavra é descobrir quem é o déspota da sua vida. Quem é o déspota da sua vida? Pode ser seu trabalho, pode ser a sua beleza, pode ser os seus bens, pode ser a sua esposa, pode ser o seu esposo, pode ser o seu filho. Não sei, pode ser muitas coisas. Mas eu diria que nenhuma dessas coisas deveria ser
A sua vida não deveria girar em torno dessas coisas. A sua vida deveria girar em torno do verdadeiro déspota, que é o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Segundo, perceber Deus como soberano e majestoso precisa mudar a maneira de ver a vida. Porque a vida não é um caos em si mesmo. Ainda que pareça um caos, é um caos dentro da vontade de Deus. Pastor, mas eu queria entender isso mais profundamente. Só no céu, meu irmão. Aqui agora é só confiar mesmo, nosso papel é esse. Deus, pastor, mas eu queria saber os detalhezinhos, assim, os próximos 12 meses, o que vai acontecer? Meu irmão, Deus já contou trem demais para nós. E o que Ele contou é para servir de consolo, de encorajamento para a sua vida, para a sua história. Não tenta ir mais além disso aqui não, porque senão você vai entrar naquelas viagens de vídeo de TikTok. Direto eu recebo um desses aí. Uma pessoa que leu a Bíblia, gente, é uns vídeos muito doidos. A pessoa leu a Bíblia, aí ela pega uma palavra no hebraico, aí ela pega essa palavra no hebraico, aí ela volta, não, porque essa palavra na numerologia, ela dá 3 dividido por 30 e não sei quanto, que vai dar não sei o quê, que significa o perfeito, do perfeito vai acontecer na onde, que em 2025 o mundo vai virar uma maravilha. Uma explicação tão doida que você até convence, você fala, olha, deve ser isso mesmo. Não, não é, não tem nada a ver, é viagem. É gente que bebeu alguma coisa. Tem nada a ver. O que Deus diz está dito e está aqui. E saber que Deus é o dono da sua história, meu irmão. Isso traz paz demais. Isso traz paz demais. Porque você pode estar aflito agora, ansioso. Fala assim, cara, ano que vem... Tem gente que está doido para o ano que vem chegar, mas tem gente que está doido para esse aqui não acabar. Falei, gente, será que não tem como passar assim? 2023 vai ser ruim demais. Não vamos não. Vamos ficar quieto aqui. Não vamos passar para 2023 não. Vamos. Mas vai ser ruim. Não tem nada não. Vai ser um ruim com as mãos do Senhor sustentando a gente. Vai ser um ruim com a mão poderosa do Senhor sobre nós. Se for ruim, que eu nem sei se vai ser tão ruim assim não. Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Talvez ano que vem vai ser o melhor ano da sua história. Você vai terminar e falar assim, gente. Mas independente de uma coisa ou de outra, o que eu sei é que Deus está comigo. Isso eu sei. Terceiro, a perseguição sempre foi um instrumento de Deus para unir a sua igreja em torno dele mesmo. Olha que coisa linda. O povo vê a perseguição, o que eles fizeram? Vamos se juntar. Nós precisamos orar um pelo outro, nós precisamos estar juntos. Você sabe o que isso me ensina, meu irmão? Que você não deveria andar sozinho. Não deveria. Eu sei, no nosso caso aqui, por exemplo, nós somos uma igreja que está começando. Eu mesmo ainda estou... A Ju diz que eu sou super folgado. E eu sou mesmo. É porque eu ainda não me soltei, mas eu sou um cara mais tranquilão, vamos dizer assim. Mas eu tô me retraindo, assim, eu estou assim, tudo bem e tal. Com medo de fazer umas brincadeiras, com medo de... é porque você não sabe, né? Você tá... Demora, intimidade demora, o negócio demora. Mas a gente não deveria deixar alguém andar sozinho, ou a gente não deveria se propor a andar sozinho. Não deveria. Não deveria, meu irmão. Porque nós somos igreja por isso. Nós somos enxertados numa família por isso. Para andarmos juntos, para chorarmos juntos, para nos encorajarmos. Os pequenos grupos existem por isso, para facilitar essa relação. Mas a gente deveria andar mais um com o outro, juntos, porque se a dor vem, ela vem para nos unir como igreja. 4. Quando percebemos que a história está nas mãos do Senhor, encontramos paz. Está tudo certo, nós temos paz. Nós temos paz, porque nós estamos caminhando para a paz, não é isso? Vai ficar ruim, mas depois de ficar ruim vai ficar topzera. Jesus vai restaurar todas as coisas, nós vamos morar eternamente com Ele. Gente do céu, eu fico imaginando o sabor das frutas. Eu gosto de comer, sabe? É por isso que... E eu falei fruta para dar uma amenizada. Mas vai ser bom demais estar junto no céu, desfrutar da comunhão. Vai ser bom demais.
E isso tem que encher o nosso coração de esperança e de alegria. Quinto, o objetivo final desses cristãos não eram ser libertos da perseguição, mas ter ousadia e intrepidez o suficiente para continuar a glorificar o nome do Senhor. E o seu propósito, qual é? Qual é o seu objetivo? Porque às vezes você está pedindo para Deus te livrar de alguma coisa, que Deus está dizendo, não, presta atenção, não é para você sair dessa condição agora. Eu preciso de você nessa condição agora. Às vezes você está se colocando na condição de Deus, ou diante de Deus, como se rei fosse. Senhor, me tira. Tem umas igrejas aí meio doidas que mandam dar 10 ordens para Deus, né? Eu declaro agora e sai. Eu fico pensando em Deus olhando, dando uma risada. É besta demais. Vai ficar mais 10 anos agora para você achar ser besta. Não, meu irmão. Nós somos alguém que nos submetemos à vontade do Pai. Senhor, eu estou perdido. Você pode fazer essa oração, sinceramente. Eu estou perdido. A minha condição de vida hoje é de alguém que está perdido. E eu preciso que o seu Espírito, agora, o senso de urgência está valendo. Senhor, eu preciso de hoje. Preciso de uma resposta do Senhor. Me ajuda a discernir o que está acontecendo. O que o Senhor espera de mim. Me dê força para viver o teu evangelho, porque eu estou perdido, e o que está acontecendo é que eu estou dando mais resposta de pecado do que resposta de evangelho. Então me ajuda, Deus, a viver o teu evangelho. Me ajuda. Está tudo certo, meu irmão. A gente pode rasgar o nosso coração diante de Deus, Ele é o nosso Pai. Apesar de ser déspota, Ele também é o nosso Pai, que nos acolhe, que nos envolve nos seus braços, que é bonzinho. Não é igual ao Papai Noel, mas é amor puro. Para finalizar, as perseguições não são sem propósito. A história está sobre as rédeas de Deus. Ele é o verdadeiro soberano e déspota de tudo. Que busquemos no Espírito Santo ousadia e intrepidez para viver a história do Evangelho de Deus. Essa oração a gente tem que fazer sempre. Senhor, me ajuda a viver esse Evangelho. Me ajuda a experimentar deste Evangelho. Me ajuda, Deus. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua força, do teu milagre. Eu preciso da operação extraordinária do Senhor na minha história. Eu preciso. E em alguns casos eu preciso de agora, Deus. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje, porque senão meu casamento acaba. Tem que ser hoje, porque semana que vem eu vou encontrar minha família e tem uns 2 lá que eu não converso. Senhor, tem que ser hoje. Meu coração tem que ser quebrantado hoje, para a glória do teu santo nome. Vamos orar? Nós vamos louvar a Deus e em seguida nós vamos orar. Eu queria que você aproveitasse esse tempo de música, meu irmão, para você colocar o seu coração diante de Deus. A minha oração às vezes não é a sua oração. Então coloca numa condição de servo, numa condição de alguém que entendeu que Deus é rei, mas de alguém que pode de fato abrir o coração para Ele e dizer: Senhor, eu preciso da sua ajuda, da sua intervenção e do teu amor. Eu preciso da ministração do poder do Espírito Santo do Senhor sobre mim. Então, tome esse tempo de cântico para que você possa fazer a sua oração. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus,
gerações Ele é. É tempo estar em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Pai, o Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor é rei, o Senhor é majestoso, o Senhor governa sobre tudo que o Senhor criou, Pai. E nós reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua majestade. Pai, nós reconhecemos o Senhor como o único Deus, Criador de tudo que há e de tudo que existe, como aquele que tem o cetro nas mãos, como aquele que está sobre tudo o que há e tudo o que existe, ó Pai. Nós descansamos o nosso coração na Tua soberania, nós descansamos a nossa insignificância na Tua soberania, Pai. Porque mesmo o Senhor sendo tão grande, o Senhor inclina os Teus ouvidos para ouvir o nosso clamor. O Senhor estende a Tua mão para nos resgatar das nossas dores, ó Pai. O Senhor coloca a Tua graça sobre nós e nos resgata de nós mesmos, ó Deus. Por isso nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos ao Senhor, ó Pai, porque só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de louvor, ó Pai. Colocamos os nossos corações diante de Ti em completa submissão, Senhor, e clamamos ao Senhor, ó Pai. Vem com Teu Espírito Santo sobre nós com poder. Nos capacita a perdoar e ser perdoado. Nos capacita a amar e ser amado. Nos capacita a acolher e ser acolhido, ó Pai. Pai, nos enche de poder, para que a gente possa viver a realidade do Evangelho do Senhor. Que nós possamos sentir, ó Deus, a ministração e a manifestação desse poder sobre nós, quebrantando os nossos corações, restaurando alianças quebradas, restaurando famílias desfaceladas, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor com um senso de urgência. Vem sobre nós agora com Teu poder, ó Deus, e nos dê ousadia, intrepidez, coragem, para vencer o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e que assim o Evangelho do Senhor seja manifesto de forma poderosa em nosso meio. Pai, de forma especial nós queremos colocar a vida da Tatiane diante do Senhor, ó Deus. Perdeu seu marido ontem, está grávida de 15 dias,
uma dor tão terrível como essa, Pai, pode gerar dúvida no coração dela quanto o porquê isso aconteceu. Mas hoje nós aprendemos mais uma vez que o Senhor é rei e dono da história, e que ainda que a gente não entenda, tudo aconteceu conforme o teu desejo e a tua vontade. Mas nós clamamos a ti, ó Deus, manifesta o teu poder sobre ela, consolo do Espírito Santo sobre ela, Pai. Abençoe essa criança que está sendo gerada no ventre dela, Deus, para que eles possam desfrutar do abrigo, do acolhimento da família do Senhor chamada igreja, do Espírito do Senhor, ó Pai, e que assim eles possam perceber quão grande é o Senhor, e que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém.